Oi, gente! Chegamos à 10ª edição de Organizado Entrevista e damos boas-vindas ao professor adjunto do curso de Arquivologia da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, Francisco Colgo. E a primeira pergunta é: professor, de que forma a arquivologia surgiu na sua vida? Oi, Organizado, tudo bem? Bom, de que forma a arquivologia surgiu na minha vida? Posso dizer que a arquivologia apareceu para mim pela primeira vez na minha primeira formação. Começa lá em 2004, no curso de licenciatura em História, lá na FURG, em Rio Grande. Nessa época, quando eu ainda era estudante da primeira graduação, eu fui selecionado para compor a equipe de bolsistas do Centro de Documentação Histórica Professor Hugo Alberto Pereira Neves, mais conhecido como CDH, da FURG. E esse foi meu primeiro contato com arquivos. Naquela época a gente fazia um trabalho bem amador, dá para dizer assim, um trabalho de conservação, um trabalho com algum acesso aos documentos, para fornecer algum acesso aos documentos. Mas por ali eu comecei a ter uma convivência mais intensa com os arquivos e depois passei a saber que existia uma área que se preocupava e tratava disso de forma técnica e científica, que é a arquivologia. Mas levou um tempo ainda. Eu formei em História, fiz mestrado, mas sempre acabei trabalhando em arquivos. Mesmo quando eu estava dedicado especificamente à pesquisa em História e também ao ensino, eu acabava me aproximando ou sendo aproximado dos arquivos. Mesmo depois do mestrado, por exemplo, fui trabalhar num projeto de organização do arquivo do Movimento de Justiça e Direitos Humanos. E aí, nesse projeto especificamente, em Porto Alegre, eu conheci professores e colegas que faziam arquivologia, estudantes de arquivologia, e daí comecei a me interessar mais por essa área, que vinha sendo a área onde eu estava atuando, mais especificamente, ainda que como historiador. Até que em 2011 resolvi fazer o curso de arquivologia, me formei em 2015 pela URGS, e desde então não parei mais de estar 100% vinculado à área de arquivologia, até me tornar professor em 2017, e aí essa vinculação ficou ainda mais profunda como ela é hoje. O que te levou a escolher essa profissão? O que me levou a escolher a profissão de arquivista, como eu disse, não foi um caminho muito linear. Eu vinha da história, vinha trabalhando uma porção de arquivos, passei a ter contato com arquivistas e esse contato ele foi muito importante, muito definidor, porque foi a partir dele que eu me dei conta, sendo historiador, e mesmo sendo historiador e tendo contato com os arquivos, isso não me bastava para saber organizar arquivos, para saber implementar programas de gestão de documentos, para poder entender melhor disso, que eu fui descobrindo com o tempo que era algo muito maior. Então, quando eu começo a me aproximar dessas pessoas e ter uma interlocução mais profunda com a arquivologia em si, e começo a ler, começo a conversar, começo a participar de alguns eventos, ainda não tendo formação em arquivologia, nem sequer eu era estudante de arquivologia nessa época, é que eu começo a me aproximar de fato e passo a ter a escolha de me tornar arquivista. E isso foi muito importante, essa convivência, esse contato foi fundamental para que eu pudesse escolher a área de fato, né? Para que eu não deixei de ser historiador, mas para que eu me tornasse menos historiador e mais arquivista, um processo que aconteceu ali na primeira metade dessa década dos anos 2010 e que foi muito importante, muito significativo para mim, porque foi um momento em que eu me aproximei de leituras, me aproximei dos eventos da área, passei a entender
como é que era formada a arquivologia brasileira, as suas especificidades, os seus desafios também, e principalmente o momento em que eu passei a entender que os arquivos iam muito além daquilo que os historiadores estão acostumados, né, que o historiador vê o arquivo sempre a partir do ponto de vista do pesquisador. E o arquivista vê de outro lado, e foi esse lado que eu comecei a treinar a partir ali de 2010, 2011 e principalmente entre 2012 e 2015, que foi a época que eu fiz a minha formação. Então, esse período, né, de transição, eu fui para a arquivologia muito levado por esse mundo que estava se descortinando diante dos meus olhos e que eu passei a gostar muito dele, passei a ver muito sentido. O que me levou de fato para a profissão de arquivista foi a possibilidade de intervir nas realidades e nos desafios que o Brasil tem na administração pública, com as suas empresas, enfim, nos desafios de acesso à informação e de gestão dessa informação e de gestão dos arquivos. O que te inspira e motiva no trabalho do dia a dia? Bom, o que me inspira no meu trabalho, no dia a dia da educação em arquivologia, do ensino de arquivologia, da pesquisa e da extensão também em arquivologia, é a possibilidade de contribuir com o Brasil, contribuir com a América Latina, desde uma perspectiva crítica, desde uma perspectiva que possa fomentar o espaço que a arquivologia precisa ocupar na construção e na consolidação das nossas democracias, na construção e na consolidação de um país ou dos países aqui do continente que possam se desenvolver. Eu tenho uma visão política sobre o papel do arquivista na sociedade, uma visão do arquivista como um agente do Estado, mas também como um agente garantidor de uma série de direitos, ou como uma peça fundamental para a garantia de uma série de direitos, que começam no direito de acesso amplo e livre à informação, mas se estendem por outros diversos direitos, que incluem os direitos humanos, os direitos da sociedade civil, os direitos das empresas também, e o cumprimento dos seus deveres. Então, o que me inspira nessa profissão, o que me motiva a ser um professor de arquivologia, é esse contato diário com a formação de um profissional que amanhã vai devolver algo de bom ao país. Sempre digo, o bom arquivista que a gente forma hoje, ele se torna amanhã um bom arquivista da Previdência Social que vai fazer um bom trabalho garantindo que as informações necessárias para que o cidadão se aposente daqui 30 anos estejam preservadas, estejam bem geridas, estejam acessíveis. O bom arquivista do hospital, a mesma coisa, da escola igualmente, do arquivo público estadual, da mesma forma. Isso é uma motivação e tanto, ainda mais num contexto em que nós temos um ciclo de formação que, embora seja o maior de toda a América Latina, é um ciclo ainda restrito. Somos 17 cursos de arquivologia, 16 presenciais, e isso traz um desafio a mais, porque nós estamos formando uma mão de obra e nós não sabemos onde é que ela vai parar, porque ela se expande por todo o país, ela vai para além das fronteiras da região onde nós estamos. E isso também é motivador, isso também faz com que seja interessante dar aula de arquivologia, ensinar, discutir, pesquisar e fazer extensão nessa área. O que me motiva é o que eu acho que deve motivar os arquivistas, né? A capacidade que nós temos de devolver para a sociedade um serviço qualificado no âmbito dos arquivos. É uma profissão que não aparece muito socialmente, é uma profissão, às vezes, quase das sombras, mas é uma profissão essencial para o desenvolvimento de qualquer sociedade. Na sua ótica, quais estratégias poderiam ser usadas para incentivar a abertura de novos postos de trabalho para os arquivistas? Bom, eu não considero que nós possamos falar de abertura de novos postos de trabalho para arquivistas sem que nós falemos da necessidade urgente, imperiosa, de discutir, implementar e avaliar políticas públicas arquivísticas. Nós vivemos num país que tem uma série de desafios em relação a isso, embora nós tenhamos uma lei que até hoje é uma lei muito avançada, uma lei que está baseada num preceito constitucional que garante a gestão, a preservação e o acesso aos arquivos. Nós temos muitos desafios pela frente em relação a tudo que cerca esse próprio preceito constitucional. São 5.500 municípios em todo o país e um pequeno número deles apenas
tem instituição arquivística pública consolidada, criada por lei, funcionando. Temos um número restrito de arquivistas na administração pública, temos uma série de instituições que sequer têm o quadro de arquivista, inclusive alguns governos estaduais, por exemplo, e essa deve ser uma pauta que a gente traga para o centro do debate, porque se nós queremos que a profissão seja conhecida, que se abram vagas de trabalho, e eu acho que isso todo mundo quer, o professor quer, o aluno quer, o arquivista que já está trabalhando também quer, porque ele sabe que se abrir novas vagas, também isso vai gerar um efeito em cascata para o aumento dos salários. E para que isso aconteça, para que tenha arquivista, nós precisamos ter arquivo. E quando eu digo precisamos ter arquivo, eu estou me referindo a ter instituição arquivística pública, ter serviços arquivísticos formatados, consolidados dentro do serviço público e também serviços arquivísticos dentro da iniciativa privada. Essa é a condição fundamental. Sem ela, nós não vamos ampliar a oferta de vagas no campo do trabalho na arquivologia do Brasil. Só que para que isso aconteça, a gente tem que se organizar, os arquivistas precisam se tornar elementos que propulsionem uma agenda de políticas públicas e que possam forçar os governos, possam forçar a sociedade a pensar na importância dos arquivos e dos arquivistas para a preservação, para a gestão e para o acesso aos documentos arquivísticos, aos arquivos e à informação como um todo.